Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eminência reverendíssima, meus irmãos no sacerdócio e meus irmãos em Cristo. Hoje, 10 de julho, é um dia muito importante para a Igreja Ortodoxa, sobretudo para nós antioquinos. Hoje nós comemoramos a memória de São José de Damasco, o hieromártir José. José foi um professor, um confessor da verdadeira fé e mártir da ortodoxia, um santo que expressou o Evangelho de Cristo através da própria vida, na própria carne. Falaremos um pouco sobre a vida de São José porque é importante que conheçamos os nossos santos, pois eles são os verdadeiros frutos do Evangelho de Cristo e conhecê-los nos ajuda no nosso próprio caminho em direção a Cristo. Então, vamos tratar um pouco sobre a história, brevemente sobre a história de São José. São José nasceu em Beirute em maio de 1793 em uma família muito pobre, mas muito piedosa. Seu pai trabalhava com tecelagem, trabalhava na indústria de tecidos. Na verdade, indústria não entendamos no modo como nos dias de hoje, ele tinha um pequeno negócio, mas era uma classe trabalhadora, era uma família muito pobre. E desde cedo José era a força de trabalho nessa família. Ele tinha que ajudar o pai nesse ofício. Mesmo a origem da família sendo datada como de Beirute, ele cresceu e fez a sua vida em Damasco, tanto é que ele leva esse nome com ele. E sempre quando perguntavam para ele qual era a sua origem, ele dizia o seguinte, nas palavras dele: minha origem é Beirute, minha terra é Damasco e minha fé é ortodoxa. Essa era a resposta que ele dava. Trabalhando desde cedo com o pai, a sua rotina era muito dura, mas José tinha o desejo de estudar. Ele tinha essa sede, essa vontade, e seus pais, vendo isso, eventualmente lhe pagaram em algumas oportunidades alguns tutores, alguns professores, com os quais ele aprendeu um pouco de retórica, um pouco de grego, mas o dinheiro era curto. Seus pais não conseguiam desprender um grande montante para que ele pudesse estudar. E ele, afinal de contas, como dito, ele era força de trabalho, então ele precisava trabalhar com o pai. Então, desde muito cedo, ele percebeu que se ele desejava estudar, se ele tinha essa sede, ele deveria ser um autodidata. Ele deveria estudar por conta própria. E assim foi. A providência divina quis que a solução dos seus problemas estivesse em seu próprio lar. Seu irmão mais velho, Moisés, tinha uma pequena biblioteca, era uma pequena coleção de livros. Ele pegou um quarto que tinha sobrando na casa, converteu em uma biblioteca, e ali José começou a ler os livros de seu irmão um por um. Ele dedicou as noites de sua juventude. Ele começou nesse processo de leitura aos 14 anos, de toda essa coleção do irmão, e ele iniciou esse processo de leitura em sua juventude, na sua adolescência, que foi dar até a sua maioridade, nesse quarto de seu irmão, e ele estudava os Salmos, o Novo Testamento. Ele estava se tornando proeficiente em grego, então ele comparava os textos gregos das Escrituras com os textos em árabe, e nesse processo ele foi capaz de memorizar as Escrituras por completo. Então vejam como ele estudava, com quanto de esforço que José desprendia nesse ofício de estudar. Realmente ele tomava o estudo como um ofício. Todo esse esforço, quando José atingiu a maioridade, o transformou em um professor. Então, ele é conhecido como um professor. No Troparium que cantamos hoje é salientado essa parte da vida dele, e isso foi o ofício dele até o fim de sua vida, seja enquanto ele era um leigo, ou seja à frente da escola patriarcal de Damasco, que ele assumiu alguns anos depois de se tornar padre. Antes, é importante dizer que José não buscava o saber pelo saber, ou o saber pelo orgulho intelectual, ou pelo um pretenso amor à cultura ou à intelectualidade, todas essas criações da mente humana. Não, José estudava
e educava, sempre tendo um norte espiritual. A ortodoxia era o leme de José e seus estudos eram basicamente as escrituras e as obras dos santos padres, e foi assim até o fim de sua vida de estudante e de professor. Vejam, nós não somos, a ortodoxia não é anti-intelectual, de modo algum. A intelectualidade, o intelecto tem o seu papel, a mente tem o seu papel, mas ele precisa ser curado. Os santos padres diziam que nós fazemos uso correto de nosso intelecto quando a mente desce para o coração. Então não é simplesmente um exercício vão. Leitura por leitura, estudo por estudo, não é absolutamente nada senão guiado pela verdadeira fé. Enfim, José, nessa vida de estudos e de ensino, ganhou fama entre os ortodoxos de Damasco, que foram até o patriarca Serafim, o patriarca antioquino da época, e pediram-lhe que ele fosse feito padre para cuidar daquelas pessoas. Veja, isso é comum no etos ortodoxo. Vocês já devem ter visto alguma ordenação aqui. Quando vocês gritam axios, mustahek, digno, vocês estão fiando aquele candidato que vai ser ordenado. Vocês estão fiando o caráter dele e a fé dele. É o bispo que ordena, mas é o povo que fia. Então, quando vocês dizem axios, digno e mustahek, deve ser de todo o coração, porque é assim que é. Esse povo foi até o patriarca conhecia ele e não demorou muito até o fazer diácono e posteriormente padre. Agora José não era mais um irmão que educava aquele povo, mas um pai que curava os corações cansados, como é dito na biografia dele. E curando os corações cansados, ele se doou completamente ao povo ortodoxo da cidade de Damasco. Antes, devemos ter em mente que José viveu um período de sacerdócio e um momento conturbado da história antioquina. Ele enfrentou uma invasão dos missionários protestantes americanos e o crescimento do uniatismo financiado por Roma. Duas correntes ocidentais que visavam separar e dividir o rebanho ortodoxo. Os missionários protestantes, tanto quanto os uniatas, essas forças ocidentais, eram muito ativos e agressivos, enquanto nós, ortodoxos, éramos muito impotentes e pobres. Vejam, o período de dominação otomana foi muito complicado para o nosso povo. Nossos sacerdotes, sobretudo o povo antioquino, os gregos tinham algum tipo de vantagem a mais. Nós não tínhamos a condição de estudo, então houve um processo de deseducação, tanto do nosso povo quanto dos nossos clérigos, naquele momento da história. Então, quando essas forças ocidentais chegaram em Antioquia, eles encontraram um prato cheio para conseguir fazer proselitismo. Um povo fraco e um clero fraco. Então percebam como nesse contexto, um homem como José foi um presente de Deus para a sua igreja. Porque ele tomou a frente em todo esse processo de não só educar o povo antioquino, mas de segurá-lo dentro da igreja. Mas vejam que mesmo diante dessas circunstâncias, tanto de privação de um lado como de agressão do outro, ele mostrava muito amor por aqueles que atacavam a igreja. Ele dissuadia o engano trazido pelo Ocidente com ortodoxia firme, mas com muita mansidão e paciência. Isso é algo que muitas vezes nos falta. Eu mesmo sou um convertido, temos muitos convertidos aqui, muitos jovens, e nós às vezes desejamos, é um sentimento genuíno de levantar a ortodoxia, pois nós percebemos que ela é verdade, desejamos lutar contra os hereges e etc., mas nos esquecemos que a principal característica dessa luta é a mansidão e a paciência. A certeza da fé, claro, mas sobretudo mansidão e paciência, porque a nossa intenção, como a intenção de José, era demonstrar a verdade insofismável da ortodoxia e não submeter o próximo. Então é importante que mansidão e paciência estejam em nossos corações, sobretudo quando desejamos mostrar a ortodoxia para o próximo. Por esse amor todo pela educação, além disso, São José era conhecido como um homem do povo. Ele se integrava ao povo e o amava profundamente.
algumas fontes mencionam que seu ministério na igreja não era sequer remunerado. Ele vivia realmente em extrema privação, recebia a ajuda de seus filhos. Vale lembrar que José era um asceta, era um homem que quem olhasse podia achar que era um monge, mas era um homem casado. José tinha filhos. Apesar da igreja ortodoxa trazer essa característica de uma espiritualidade monástica, não é só os monges que devem e podem ser santos. Um homem casado também pode ser um asceta, também pode defender a ortodoxia e também ser uma testemunha do Evangelho de Cristo. Falar sobre José, nós precisaríamos de algumas homilias, porque ele teve uma atividade muito grande junto à Irmandade do Santo Sepulcro em Jerusalém, que tinha uma prensa, né? Essa prensa, né? Antigamente se fazia livros em uma prensa, daí veio o nome imprensa. Ele teve uma atividade muito forte junto à Irmandade do Santo Sepulcro, que o tornou famoso no mundo inteiro. Inclusive fontes russas o citam quando desejam falar de traduções bem feitas e comparações corretas. Ele era um homem muito bom no que fazia, sobretudo nessa área de edição e de ensino. Então ficaria muito difícil a gente falar sobre tudo. Então, para terminar, eu gostaria de citar dois casos apenas, dois eventos que aconteceram na sociedade de Damasco e que o abalaram como um todo. É na crise, meus caros, que o santo se revela, e foi aqui que São José de Damasco, nesses dois acontecimentos, se revelou um santo. Em 1848, a febre amarela se espalhou por Damasco e se transformou em uma tragédia completa. As fontes históricas nos dizem que milhares de pessoas morreram, e essas mesmas fontes nos apresentam o nome de um certo padre José, que teve uma atividade importantíssima diante desse povo que sofria. José foi incansável durante esse surto. Ele se esforçou pessoalmente para que nenhum fiel ficasse sem a Santa Comunhão, para que nenhum fiel ficasse sem assistência espiritual e para que as vítimas da febre amarela recebessem os ofícios fúnebres prescritos pela Igreja. Mesmo perdendo um filho para a febre amarela, José não retrocedeu 1 milímetro na sua missão como sacerdote. Ele colocou a vida de seu rebanho à frente da sua, e essa postura o fez respeitado por Damasco inteira. Veja, era um outro povo e um outro mundo. Antigamente, quando as pessoas tinham um problema, elas em geral corriam para a igreja. Hoje nós corremos da igreja e corremos para o mundo. Então talvez seja por isso que hoje temos uma quantidade menor de santos do que tínhamos antigamente. É importante que pensemos nisso. Mas o ato emblemático que expressa a sua santidade foi o seu martírio. Em 1860, a tensão entre os drusos e os cristãos começava a crescer na região do Monte Líbano, pela aliança que esses drusos fizeram com os missionários protestantes, então citados anteriormente. Eles abriram o território do Monte Líbano para esses missionários, e essa tensão começou a crescer até um ponto que se tornou violenta, e o povo cristão começou a ser atacado e massacrado. E ocorreram alguns massacres em cidades conhecidas do Líbano. Isso é citado muito na história, como Zarli, Hasbaya, Rashaya. E os sobreviventes desses massacres foram se refugiar em Damasco. Então, inevitavelmente, esses distúrbios chegariam em Damasco, e chegaram. Em 1860, em julho, nós tivemos o que é conhecido como o Massacre de Damasco, famigerado Massacre de Damasco, onde milhares de cristãos foram brutalmente assassinados e perseguidos. Evidentemente, José não poderia estar em outro lugar senão em Damasco, ao lado de seu povo. Então ele fazia o seguinte: ele levava comunhão e auxílio espiritual a todos aqueles que estavam escondidos em ruínas, em casas abandonadas, em igrejas que tinham sido destruídas. Ele levava um kit de comunhão. É costume entre os padres ortodoxos, sobretudo antioquinos, terem um kit de comunhão. Nós temos aqui na igreja. Quando uma pessoa, um fiel, necessita tomar a comunhão por um motivo urgente
e essa pessoa, por uma impossibilidade extrema, não conseguiu comparecer à igreja, nós temos um kit. É uma bolsinha que tem um cálice, o corpo e o sangue de Cristo, uma colher. Então a pessoa pode receber essa comunhão em qualquer circunstância que ela esteja. Então ele tomou um kit como esse e saía pela cidade de Damasco procurando os ortodoxos e os comungando. Veja, na noite de 9 de julho, um grupo de cristãos acabou ficando preso na Catedral Patriarcal de Damasco, no meio dessa convulsão social que tomou conta da cidade. E enquanto eles estavam cercados pelos seus perseguidores, José soube disso, tomou seu kit de comunhão e ele foi pulando de telhado em telhado em Damasco até chegar à catedral, porque as ruas estavam tomadas pelos distúrbios. Então ele foi pulando de telhado em telhado, entrou escondido na catedral e lá ele passou a noite com as pessoas, dando comunhão e lhes fornecendo assistência espiritual. Na manhã seguinte, no dia 10 de julho, esses perseguidores atacaram violentamente a igreja, a Catedral de Damasco, e conseguiram entrar. Eles roubaram, saquearam, queimaram tudo. Muitos mártires que nós não conhecemos os nomes foram massacrados ali, mas independente de conhecermos os seus nomes ou não, eles rogam a Deus por nós nesse momento. São santos, são mártires. E mesmo no meio desse massacre todo que ocorreu na catedral, algumas pessoas conseguiram sair. E uma delas era José. O que aconteceu? José saiu pelas ruas de Damasco, correndo, até que ele chegou em um ponto que estava tudo tranquilo. Ele começou a andar devagar, então ele ouviu uma voz no fundo da rua gritando: "Este é o líder dos cristãos, se o matarmos, matamos todos os cristãos." Quando José ouviu esses gritos, ele sabia que iria morrer. Então a multidão começou a se aproximar dele, entrou no beco que ele estava, começaram a caminhar de longe, e a reação dele foi a seguinte: ele abriu aquele kit de comunhão, ele retirou de lá o precioso e santíssimo corpo e sangue de Cristo e comungou dele. Não disse uma palavra, apenas comungou. Após comungar, ele foi esquartejado pela multidão enfurecida, e os restos dele, que sobrou do corpo, foram amarrados a carroças, e aquela turba saía pela cidade comemorando, pois tinha matado o que eles consideravam o líder dos cristãos, e verdadeiramente o era. O mundo odiou José do mesmo jeito que odiou a Cristo. O mundo matou José do mesmo jeito que matou a Cristo. O mundo dilacerou o corpo de José, mas Deus o justificou. E hoje a igreja tem um santo, um mártir, cujas intercessões e orações são muito importantes para o povo antioquino. Vejam, o último ato deste homem não foi uma súplica pela vida, não foi um ato desesperado de medo. O último ato desse homem foi um ato de fé irrestrito, daquele que acredita que a Santa Comunhão é o centro da vida de um cristão ortodoxo. E ele só chegou nesse ponto porque ele não fugiu de Damasco. Ele poderia ter fugido, mas ele permaneceu ao lado de seus fiéis, ao lado de seus filhos. Ele deu a vida para que o povo pudesse comungar do corpo e do sangue de Cristo. Veja, é uma pergunta agora que fica para nós. Nós faríamos isso pelo nosso irmão? Nós daríamos a nossa vida para que nosso irmão pudesse comungar? Eu estendo essa pergunta a mim, o sacerdote que está dentro dessas vestes. Sairia pulando pelas casas de uma cidade em direção a um conflito só para que pessoas pudessem comungar e tivessem uma assistência espiritual? Meus caros, eu devo lutar até o fim da minha vida, e vocês das vossas, para que a resposta dessa questão seja sim. Porque este sim, que se entrega totalmente ao próximo e aceita os desígnios de Deus, é o mesmo sim que a Santíssima Mãe de Deus deu ao anjo Gabriel e possibilitou a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo sim que Deus deu ao gênero humano, possibilitando que ele encarnasse
e desse a vida por nós. Então esse sim, que sabe que através de uma resposta assertiva e positiva às circunstâncias que Deus levanta em nossa vida, quem sabe através dessa resposta, que é uma resposta contínua, dia após dia, nós possamos ser contados entre os frutos do Evangelho como santos e possamos partilhar da eternidade com Cristo e com homens santos como São José de Damasco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.